Graça e paz seja com todos vocês. Bem-vindos. Dê uma palavra de fraternidade, dizendo bem-vindo aí o seu irmão da direita e o seu irmão da esquerda. Diga-lhe, bem-vindo a esta casa de oração. Você pode assentar-se, por gentileza, e abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, nós lemos este capítulo, Jonas, capítulo 2. É um livro mais difícil de ser encontrado, procure lá no índice, você vai achar com mais facilidade. Enquanto você procura, levante a mão toda pessoa cujas orações já foram atendidas e você gostaria de dar seu testemunho, só para eu saber. Levante a mão. Quantos já tiveram a oração respondida nesse período, levante a mãozinha, por gentileza, aqui desse lado. Ainda não foram? E aqui? Até aqui? Muito bem, graças a Deus. Alguém aqui? Ali também? Lá atrás também? Muito bem. Então, na próxima quarta-feira, temos um tempo para dar testemunho. Amém? E você pode ser atendido até lá, queremos ouvir o seu testemunho. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Leitura que pode ser feita alternada. Tem sua Bíblia. A minha versão pode diferir da sua, mas você leia como está escrito aí. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Leiam. O que ele disse? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, capítulo 2, vou ler verso 3. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Verso 4, eu disse, lançado estou de diante os teus olhos, todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra escorreram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois o Senhor... Que bom, não é? Este capítulo do livro de Jonas poderia ser chamado de o capítulo que nos encoraja a orar. Você pode perceber que o primeiro versículo já fala de oração. Orou Jonas ao Senhor. E orou. Já começa sobre oração. E, na verdade, há muitos aspectos sobre a oração aqui neste capítulo que levam a gente a querer orar por causa do que está aqui. E eu gostaria de, nesta noite, de dizer para vocês algumas coisas que me encorajam a orar quando eu leio este capítulo. Porque nem sempre a gente se encoraja para a oração. Há muitos fatores que impedem a gente a orar, que desanimam a gente na oração. Mas quando eu vejo o que Jonas fez na oração, eu falaria para você, não perca esta. E eu me reencorajo. Então, uma das coisas que me chama a atenção aqui é sobre o lugar da oração. Você percebe que Deus ouviu a oração de Jonas quando ele estava no ventre de um peixe. E às vezes nós trazemos a nossa ideia de que para a nossa oração ser atendida, bom seria se estivesse num lugar mais propício. Quem sabe dentro do templo, não é que seja errado. Quem sabe no alto da montanha, às vezes uma sala muito bonita, às vezes cercado de outras pessoas. Mas você percebe que Deus atendeu a oração deste homem quando ele estava num lugar péssimo, no ventre de um peixe. E Deus ouviu a oração do homem no ventre do peixe. Irmãos, às vezes, nós passamos por isto. Eu me lembro quando uma vez eu visitei um outro país, vou até dizer, nos Estados Unidos, estava com a minha esposa,
E fomos conhecer a Catedral de Cristal. Não sei quantos de vocês tiveram essa oportunidade. Um templo de vidro. Coisa linda. Pastor Roberto Schuller. E uma coisa fantástica, irmãos, é a história do nascimento daquele templo, daquela igreja, naquele lugar. Pois aquele lugar é lugar de striptease, onde as moças iam dançando e tirando a roupa. E o pastor Roberto Schuller ia com a equipe da sua igreja para lá, esperava terminar a festa mundana, orava para que Deus abrisse ali o culto, e ele começou exatamente naquele lugar impróprio o culto que nasceu a Catedral de Cristal, tremendamente grande hoje, louvado seja o nome de Jesus. Que coisa, irmão, que coisa fantástica. Então, eu gostaria de dizer para você, que você deve, é chamado, é estimulado para orar a Deus em qualquer lugar. Nós tínhamos aqui na nossa igreja um empresário que foi embora para um dos países para onde vários brasileiros estão indo agora, além dos Estados Unidos. E é interessante que ele aprendeu a orar como empresário. Ele tomou uma decisão de orar 3 vezes ao dia, como Daniel orava. Então ele comprou um relógio e marcou no seu relógio 3 vezes ao dia. E ele falou para mim: pastor, às vezes eu estou atendendo gente, estou com um negócio engatilhado, e o relógio me chama a atenção, está na hora de orar. Eu peço licença, olha só, vou até o banheiro da empresa, me ajoelho lá, cotovelado em cima do vaso sanitário, e ali oro a Deus. Não é à toa que foi bem sucedido, está sendo abençoado lá fora em nome de Jesus. Você não pode perder essa perspectiva de que Deus ouve a sua oração, independente do lugar em que você se encontra. Diga amém, graças a Deus. A outra coisa que me leva a sentir que é importante, eu me sinto desafiado, me sinto encorajado a orar, não é só por causa do local, mas observe uma coisa aqui no versículo número 2. Na minha angústia clamei ao Senhor. Não sei se isso acontece com você, mas há certas orações que eu, por exemplo, que eu vou fazer, que eu me sinto totalmente tocado por Deus, as minhas emoções vão nas nuvens. Eu começo a pensar que aquela oração é mais poderosa do que aquela oração que eu faço quando eu não sinto emoção nenhuma. E isso acontece com todo crente que ora. Há aqueles momentos na sua oração, aquele período que você passa na oração, não todas elas, em que você tem um santo entusiasmo. Você está emocionalmente para cima, você sente, parece que você sente a presença de Deus. E o que você percebe aqui, nesta oração de Jonas, que me leva a aprender e continuar orando e me encoraja a orar, é que Deus não precisa que eu esteja emocionalmente bem para que minha oração seja boa. Eu posso estar emocionalmente mal. Eu posso estar me sentindo o pior das pessoas, o pior dos crentes. Como eu posso estar muito bem da mesma forma, muito mal, a emoção não altera. Deus pode e vai ouvir a minha oração. Lá no Rio de Janeiro, eu trabalhei como seminarista e regente coral, durante alguns anos. E eu saía de tarde, irmãos, um sol tremendamente forte. Eu era obrigado, fazia parte do pacote do seminarista que estudava naquele seminário com a sua igreja. Minha esposa fazia isso, subir sozinha para as favelas evangelizar naquela época, sozinha. E eu, na outra cidade, ia de casa em casa pregando, batendo a porta e pedindo para falar de Jesus. Então a família me recebeu bondosamente e fez um pedido. Naquela época a gente era chamado de seminarista. O senhor podia entrar aqui e orar pelo meu filho? Está passando muito mal, está doente, quero uma oração. Entrei naquela casa num dia de tarde, domingo de tarde, um sol tremendo, e orei por aquela criança. Irmãos, eu estava tão entusiasmado, mas aquele fogo corria nos meus ossos, na minha alma, de que Deus estava usando a minha vida, e eu voltei cheio de alegria, na certeza de que Deus havia ouvido minha oração, e aquela criança seria curada. Não demorou. A igreja recebeu a notícia de que aquela criança havia morrido.
todo o meu entusiasmo parece que não valeu nada para a oração. Eu estava empolgado, verdadeiramente empolgado, eletrizado pela bênção da oração. E ela não salvou a criança. Mas o oposto já se deu em outras vezes, aqui mesmo nesta cidade. Eu fui chamado para orar por uma pessoa cuja esposa era membro dessa igreja, ele não era nem convertido, que estava muito doente no hospital, havia contraído a leptospirose, estava no momento final da sua vida. Os médicos já o haviam entregado para um canto do hospital. Quando eu fui visitá-lo, ele estava todo amarelo, totalmente despido. Eu fiquei com tanto medo, tanta vergonha, tanto acanhamento de orar por aquele homem, porque achei que não fosse dar em nada. E fiquei distante, como se eu estivesse aqui, e fiquei distante dele como quem está lá no Joésio assim. E fiz bem disfarçadamente, levantei minha mão, fiz uma oraçãozinha desse maninho, para cumprir o meu papel de pastor, e fui embora na alegria de ter saído daquele hospital. Cheguei em casa, era mais ou menos 10 horas da noite, o telefone tocou. Pastor Ari, o senhor foi visitar meu marido? Quando o senhor saiu do hospital, uma orquestra, olha bem, uma orquestra veio do céu, tocou um hino, cantou um hino, levantou, meu marido está curado. Meu Deus do céu. Viveu aqui 5 anos ainda, visitando a nossa igreja aqui. Quer dizer, eu estava totalmente desacreditado que Deus pudesse ouvir aquela oração, porque eu não estava entusiasmado. Mas a minha emoção não impediu que Deus agisse na vida daquele homem. Então, meu irmão, você deve crer isso e ser encorajado a orar quando você se encontra empolgado e quando você também se encontra não empolgado. Porque não é a sua oração que vai mexer com Deus. Perdão, não é a sua empolgação que vai mexer com Deus. É Deus que vai mexer com você. Deu para entender? Me diga amém. Então, você se sinta encorajado. O verso número 4 diz assim: eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Aqui você percebe a questão de mérito. Às vezes a gente pensa que Deus vai ouvir minha oração porque eu andei bonitinho, acertei todos os meus problemas, confessei meus pecados, estou andando na linha, oro, leio Bíblia, vou à minha igreja, eu contribuo. Enfim, você pode fazer uma lista de coisas boas, de práticas agradáveis, do ponto de vista cristão. E você pode até pensar que porque você tem um certo pedigree espiritual, você tem mérito. E neste mérito, você pode pensar que Deus vai ouvir você porque você anda bonitinho. Você cumpre os deveres. E você também pode pensar o contrário. Deus não vai me ouvir, não vai atender a minha oração porque eu não ando bem. Eu não estou nem aí com as coisas de Deus, eu estou muito fracassado. Então, existem os dois lados. A gente perde a coragem de orar porque não está bem espiritualmente, está desanimado espiritualmente, ou a gente ganha coragem de orar porque pensa que tem mérito. Deus vai me atender, eu sou isso, eu sou aquilo, faço isso, faço aquilo. Deus vai atender a minha oração. E pela vida de oração de Jonas, que você encontra aqui, você nota que Deus ouviu e atendeu a oração dele sem que ele merecesse nada. Não havia mérito. Então, por exemplo, se você for no livro do profeta Isaías, capítulo 38, observe bem uma coisa bonita que eu vou ler para você aqui. Isaías, capítulo 38, verso número 1 até o verso número 5. Veja se dá tempo de você acompanhar. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Presta atenção. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora veja o que acontece. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Olha só, orou ao Senhor e disse assim: Senhor, lembra-te, eu te peço,
de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, fiz que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai lá, e diz a ele: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentaria aos teus dias 15 anos. Aí está um homem que fez uma oração, agarrado no mérito. Ele disse: Senhor, olha, andei bonitinho, andei com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos, chorou orando a Deus porque tinha algo bom para apresentar a Deus na sua oração. E Deus atendeu a oração de Ezequias, tendo ele orado e colocado perante Deus tudo de bom, de correto que ele era, que ele fazia. Agora você volta lá para o livro do profeta Jonas. Olha a diferença. Jonas, capítulo 2, primeiro verso, Jonas, primeiro capítulo, melhor dizendo, verso número 2 e verso número 3. Dizem assim esses versos: levanta-te, diz Deus a Jonas, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Você tem sua Bíblia aberta aí? Leia o verso número 2 comigo, o verso número 3. O que está escrito? E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Deus manda o camarada ir para cá e ele vai para lá, abertamente, desobedece a Deus. E ele ouviu a voz de Deus e fez exatamente o contrário. Agora, ouvindo a voz de Deus e desobedecendo a voz de Deus, orou e Deus atendeu a oração dele. Então isso é muito importante, porque não é incomum nós associarmos a fé a andarmos bonitinho com Deus. Ezequias foi um bom exemplo, há outros, mas Jonas é o exemplo contrário. Na pior situação, no pior lugar, no pior dos comportamentos, ele orou e Deus ouviu, Deus abençoou Jonas. Isso me encoraja. Isso precisa encorajar você. Porque nem sempre você está 100 por hora. Há essas vezes na sua vida espiritual que você está 10 por hora. Está cabisbaixo, está desanimado, está até achando que não funciona, que não vale a pena. E esses momentos são comuns para todos nós. Mas Deus ouve, tanto você está indo bem, quando Deus ouve, você não está indo bem, Deus atende a oração. Portanto, seja encorajado para orar. E terminando, você percebe, no versículo número 5 e no versículo número 6, Jonas capítulo 2, verso número 5 e verso número 6, dizem assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Veja isso aqui. Eu desci até os fundamentos dos montes, até os ferrolhos da terra. Irmão, e Deus ouviu a oração deste homem. Isso quer dizer para você e para mim o seguinte: nós somos encorajados a orar, independente do tamanho do problema. Deus pode ouvir a sua oração e atender a sua oração se você tiver um problema tremendamente grande, enorme o meu problema. Deus ouviu Jonas num enorme problema, pode ouvir você, pode me ouvir, pode ouvir a nós todos no problema grande, tremendamente grande. Ele pode ouvir e ele pode atender. E às vezes, dependendo da encrenca, da situação que nós estamos vivenciando, nós começamos a pensar que Deus não vai poder me atender nesse problema, porque ele é muito grande. E aí você se lembra de Jonas.
o Jonas teve um problema tremendamente grande nas mãos. Foi até o inferno, o miolo da terra. Estava na pior, não existe coisa pior do que isto. Mas na pior situação, Deus ouviu, Deus atendeu. Então isso me encoraja. Porque eu posso estar precisando de oração, eu posso estar orando a Deus por uma causa relativamente pequena, Deus pode me ouvir, mas eu posso estar com um problema grave nas mãos. Eu posso estar com um pecado sério nas minhas mãos. Posso ter uma causa difícil a ser resolvida nas minhas mãos, profundamente complicada e pesada. Independente do peso da sua causa, Deus ouve e Deus pode atender a sua oração. Coisa boa, né, irmãos? Repita, portanto, comigo algumas verdades. Lugar da oração. Emoção na oração. Mérito da oração. Gravidade da oração. Olha o que está no capítulo 2, versículo número 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Deus pode falar o seu problema e você ser atendido e seu problema resolvido em nome de Jesus. Amém, amados? Feche seus olhos, vamos curvar nossa fronte com uma palavra de oração. Bendito Deus e Pai, graças damos ao Senhor pela Tua palavra. Ela nos chama, meu Deus, ela nos desafia, ela nos encoraja a orar ao Senhor. Meu Deus, independente do lugar, independente das emoções, meu Deus, independente do nosso merecimento, independente da gravidade, do peso do problema que nós trazemos a Ti, o Senhor ouve e o Senhor pode resolver para nós. É com esta fé que nós oramos, pedindo a bênção do Senhor para o nosso povo aqui reunido, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor aí?